Urgente, urgentíssimo. Crise diplomática entre aquele guerrilheiro que é presidente da Colômbia contra os Estados Unidos da América. Agora Donald Trump vai mostrar o que realmente ele vai fazer com esses comunistas socialistas, com essas ideologias. Vem comigo para vocês saberem. O embate tá entre os Estados Unidos e a Colômbia. É um exemplo que Donald Trump está dando para o Brasil, para o ministro Alexandre de Moraes, viu? Para os outros ministros do STF, para o desgoverno do Lula, tá? Olha só, ex-guerrilheiro, presidente da Colômbia, ofende Trump e tem como resposta a atitude avassaladora. E vocês vão saber por quê. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Até o secretário do governo do Donald Trump, Marco Rubio, entrou na briga, viu, gente? E é briga de leão, viu? Olha só, não foi apenas a negativa de pouso para aviões com deportados dos Estados Unidos. O ex-guerrilheiro comunista Gustavo Petro, que governa a Colômbia, também sugeriu num post que iria perseguir os 15.666 americanos que estão no país de forma irregular e ainda que não agiria como um nazista, mandando esses americanos algemados para os Estados Unidos. Ou seja, ainda comparou Trump a um nazista. Da mesma forma que Lula comparou o Trump, né? Também é tudo farinha do mesmo saco, viu? Tradução do post do comunista. Os cidadãos norte-americanos que desejarem podem estar na Colômbia. Eu acredito na liberdade humana, mas há mais de 15.666 em situação irregular. E pelas leis colombianas deve regularizar sua estadia. Nunca me verão queimando uma bandeira gringa ou fazendo uma batida para devolver os ilegais algemados aos Estados Unidos. Nós, libertários de verdade, jamais agrediremos a liberdade humana. Somos o contrário dos nazistas. Mentira, eles acabam com os países onde eles governam, economicamente, tudo, censura, tá? As pessoas não têm direito de ir e vir. Olha o Brasil como exemplo aí, a Venezuela. A resposta de Trump foi avassaladora, com tarifas, cancelamento de vistos, integrantes do governo e ainda sanções financeiras e bancárias contra a Colômbia. Viu? Então o que aconteceu lá na Colômbia é que o Donald Trump mandou cancelar os vistos dos Estados Unidos, do presidente da Colômbia, desse guerrilheiro, né? E de todos os ministros deles, de todos os familiares deles, de todos os políticos. Só para vocês entenderem como é que foi a pegada. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do lado do Brasil aí, ó, já mandou cancelar vistos de todo mundo, tá? Do governo do Pedro. Basta só o Lula falar alguma coisinha, basta só os ministros do STF cutucar os Estados Unidos que o chicote vai estralar. Viu? Ainda cobrou uma tarifa de 25%, mas não para por aí não. Agora a pergunta é que não quer calar, gente. Se os americanos estão lá na Colômbia irregulares, eles têm que se regularizar. Isso serve para qualquer país. Se tem americanos no Brasil que estão lá irregulares, eles têm que se organizar, senão tem que voltar para o país de origem. Isso é lei, moço. E lei tem que ser obedecida, não importa onde. Entendeu? Agora, o que não pode é um presidente da Colômbia não dar suporte para o seu povo de origem. Né? É o mínimo que Lula pôde fazer com o povo brasileiro, na hora que chegou, né, no aeroporto. Um dos aeroportos no Brasil, a Polícia Federal lá recebeu os cidadãos brasileiros que estavam nos Estados Unidos ilegalmente, deu comida, deu água, deu café, sabe? Deu um suporte. É o mínimo que esses comunistas podem fazer. E estão fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação do Estado. E aí pegou um avião no Brasil e levou eles lá para Minas Gerais. É o mínimo. Agora o cara não quer receber o povo dele? É louco? E agora vocês precisam saber qual foi a decisão que o Donald Trump tomou contra aquele guerrilheiro lá da Colômbia, presidente lá, comunista socialista. E qual foi a decisão que a Colômbia tomou? E qual foi a decisão que o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, tomou, viu, gente? Ó, o clima esquentou. Trump reage a Petro e impõe tarifas de 25% sobre produtos colombianos. Medida foi anunciada depois que o presidente esquerdista proibiu a entrada de voos com deportados dos Estados Unidos no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição imediata de tarifas de 25% sobre produtos colombianos que entram no país.
A medida é uma resposta à recusa da Colômbia em permitir voos dos Estados Unidos que deportaram migrantes de volta ao país de origem. A decisão foi comunicada horas depois de o governo colombiano, liderado por Gustavo Petro, bloquear os voos de deportação, desafiando a política de imigração de Trump. Em mensagem na plataforma Trump Social, Trump declarou que as tarifas poderiam aumentar para 50% em uma semana. Além disso, Trump anunciou a proibição de viagens para funcionários do governo colombiano e sanções de vistos para indivíduos ligados ao governo da Colômbia. Essas medidas são apenas o começo, escreveu Trump. Essas medidas são apenas o começo, viu? Você, o ministro Gilmar Mendes, que foi pedir socorro lá para a ex-embaixadora lá dos Estados Unidos, do Joe Biden, perguntando se teria possibilidade do Donald Trump aplicar retaliações no Brasil, no governo do Lula, contra os ministros do STF, tá aqui a resposta, ó. Tá aqui a resposta para você e para os ministros, viu? Principalmente para o ministro Alexandre de Moraes, viu? Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais em relação à aceitação e retorno dos criminosos que forçaram a entrada nos Estados Unidos, afirmou Trump. Na manhã deste domingo 26, o presidente colombiano Gustavo Petro reafirmou sua posição em relação aos voos militares que levavam deportados. Em sua conta no Twitter X, Pedro declarou: os Estados Unidos não podem tratar os imigrantes colombianos como criminosos. Ele também proibiu a entrada de aviões americanos com migrantes deportados em território colombiano. Tá? Tá aqui, ó. Tá aqui o Gustavo Petro, viu? 2 aviões militares dos Estados Unidos tinham permissão diplomática para aterrissar na Colômbia, mas foram obrigados a retornar aos Estados Unidos depois da revogação dessa autorização durante o voo. Em resposta, os Estados Unidos fecharam a sessão de vistos na Embaixada Americana em Bogotá. O desacordo diplomático reflete o descontentamento em diversas capitais da América Latina em relação à administração atual em Washington. Na semana passada, o México também rejeitou a entrada de um avião militar dos Estados Unidos que transportava pessoas que haviam imigrado ilegalmente para os Estados Unidos. Relações entre Estados Unidos e Colômbia. Em 2023, os Estados Unidos importaram 16,1 bilhões em produtos da Colômbia, classificando o país como 26º maior parceiro de importação dos Estados Unidos. O petróleo bruto representou cerca de 1/3 desse valor, junto com ouro, café, bananas e rosas frescas. Trump prometeu realizar a maior deportação em massa na história dos Estados Unidos, focando em imigrantes ilegais. Veja qual foi as últimas decisões que o ex-guerrilheiro lá da Colômbia tomou contra as decisões do Donald Trump. Hoje, uma crise diplomática emergiu entre os Estados Unidos e a Colômbia após o presidente colombiano Gustavo Petro impedir a aterrissagem de 2 aviões militares americanos que transportavam migrantes colombianos deportados. Petro argumentou que os Estados Unidos não podem tratar os migrantes colombianos como criminosos e que eles devem ser aceitos apenas se forem tratados com dignidade. Em relação ao presidente Donald Trump, anunciou a imposição imediata de uma tarifa de 25% sobre todas as importações colombianas, com a possibilidade de um aumento para 50% dentro de uma semana. Além disso, Trump revogou os vistos de funcionários do governo colombiano e de seus familiares, justificando essas medidas como uma resposta à ameaça à segurança nacional e à segurança pública dos Estados Unidos. Após a escalada das tensões, o presidente Petro propôs utilizar o avião presidencial para repatriar os migrantes de maneira digna. Quer dizer, depois da pressão todinha dos Estados Unidos, cancelamento de vistos, e várias outras retaliações, ele resolveu disponibilizar o avião. Ele enfatizou que a Colômbia está disposta a receber seus cidadãos, desde que isso ocorra com respeito e dignidade. Este incidente destaca as divergências ideológicas entre os dois líderes. Enquanto Trump adota uma postura rígida em relação à imigração, Petro defende o tratamento humanitário dos migrantes. A situação permanece tensa, com possíveis implicações econômicas significativas, dado que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Colômbia, viu? Então quer dizer que os Estados Unidos é o principal parceiro
comercial da Colômbia, quer dizer, os Estados Unidos não tiver mais, acabar a parceria dos Estados Unidos com a Colômbia, meu Deus, a Colômbia vai passar por situações muito difícil, tá? Muito difícil. Então, o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Colômbia é uma mensagem clara e direta para o Brasil, para o Lula e para os ministros do STF. Eles poderão ser a bola da vez. Donald Trump chegou, mas chegou com tudo e ele não tá para brincadeira. Não tá para brincadeira, viu, gente? Donald Trump não está para brincadeira e é daí para pior. Agora e o secretário do governo Donald Trump, o Marco Rubio, faz um pronunciamento a respeito da crise entre Estados Unidos e o presidente ditador guerrilheiro lá da Colômbia. Rubio: é a obrigação de cada país receber seus cidadãos, ninguém mais vai tirar proveito da América. O presidente Trump deixou claro que, sob a sua administração, a América não será mais enganada nem aproveitada. É responsabilidade de cada nação receber de volta seus cidadãos que estão ilegalmente presentes nos Estados Unidos de forma seria e rápida. O presidente colombiano Pedro autorizou voos e forneceu todas as autorizações necessárias e então cancelou sua autorização quando os aviões estavam no ar, conforme demonstrado pelas ações de hoje. Somos inabaláveis em nosso compromisso de acabar com a imigração ilegal e reforçar a segurança da fronteira da América. Logo em seguida, uma observadora postou assim: uma forma de combater a imigração ilegal aos Estados Unidos é combater o problema original, porque essas pessoas migram para os Estados Unidos. O motivo é os governos socialistas. Se em seus países de origem tivessem condições de segurança, educação, saúde, trabalho e moradia, eles não iriam querer sair. Com certeza, se tivesse poder de compra, igual nos Estados Unidos, lá no Brasil, lá o cara trabalha 10, 15 anos para comprar um Fusca, meu irmão, comprar uma moto, uma CG 125 tá mais de 20 mil reais. É um absurdo, é imposto que não acaba mais. Tirando os impostos, a moto não sai nem 10 mil. Então, é esses governos socialistas que ficam aí comendo do bom, do melhor, filé mignon, e aí vai. E aí depois, o povo não tem condições, e aí vai imigrar. Olha a outra postagem aqui do Donald Trump. Post Trump na Truth Social, depois do presidente socialista da Colômbia recuar e ceder às pressões dos Estados Unidos. Essa aqui foi a foto do presidente Donald Trump. Donald Trump não tá para brincadeira, viu, gente? Ele não tá para brincadeira. Então, ele deixou um recado bem claro para essa galera que quiser bater de frente com os Estados Unidos, viu? Vai ter retaliações.